Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar com vocês agora sobre como estudar o direito. Se você leu a lei seca, se você estuda pelo manual, se você estuda pelo código comentado, porque muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Se comprar o código comentado ou se comprar o manual. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que primeiro estudem pelo manual, para depois estudarem pelo código comentado. Por quê? Porque o código comentado ele é separado, a ordem dos artigos em direito, elas são diferentes do que algumas pessoas que não conhecem o direito ainda entendem. Então, por exemplo, do artigo 1º até o último artigo da Constituição Federal, ele não segue uma sequência lógica. Claro, é dividido em títulos, em capítulos, mas a sequência lógica do artigo 1º até o último artigo de tratar sobre um assunto só, ou tratarem sobre assuntos diversos, separados por capítulos, entender que isso não significa que um artigo que uma coisa que está no artigo 5º não vá aparecer no artigo 100, por exemplo. Um exemplo, não significa que ele vai aparecer, não é um exemplo abstrato, não é um exemplo concreto. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês a diferença de um manual para um código comentado. Os meus livros, todos esses livros, eles são comprados na Juspodium, que eu acho que é uma editora claro, é uma editora maravilhosa. Ela vende códigos comentados, ela vende livros, cursos para concursos, cursos de questões. Então, se você precisa de algum livro de direito, você vai lá na editora Juspodium que você consegue o livro que você quiser. Beleza, então vamos lá. Esse daqui é o curso de Direito Constitucional. O curso de Direito Constitucional, ele abrange toda a matéria, além de explicar a teoria. Primeiro, ele inicia falando sobre a teoria das constituições, sobre o poder constituinte. Ele explica pra gente, que vai fazer principalmente provas de carreiras jurídicas, que quais são aquelas teorias que são pouco conhecidas, mas que caem na prova oral, também na prova subjetiva. Então, esse curso, ele traz um aprofundamento muito maior. E claro, ele traz os artigos. Quando ele vai falar do artigo 5º mesmo, quando ele vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos, ele traz o artigo 5º. Ele não traz o estudo completo de cada inciso do artigo, mas ele traz os pontos mais importantes. Então, ele traz os estudos teóricos, as discussões doutrinárias. Aqui agora eu tenho o Código Comentado, que é a Constituição Federal Comentada. A Constituição Federal Comentada, já para a gente ver uma diferença, ela já inicia no artigo 1º. Ela inicia no artigo 1º, eu costumo marcar tudo. Não é muito bom marcar tudo, porque você tem que marcar as partes importantes, mas eu acho que tudo é importante, então eu acabo marcando tudo. Então, ela já inicia no artigo 1º. No artigo 1º, ele não traz a teoria da Constituição, ele não traz o constitucionalismo, ele não traz o artigo 5º com o estudo aprofundado e teórico. Então, ele traz a letra da lei e um comentário breve. Então, a diferença é essa. Ou você estuda com os dois, com o código e com o curso, com o código comentado e com o curso, ou você estude primeiro o curso para depois estudar o código, que é o que eu faço. Primeiro eu estudei o curso todo, para depois eu vim estudar o código comentado. E ainda nas questões, eu venho e respondo as questões com base no código comentado. Lembrando que todos esses livros, eles têm questões no final. E além disso, a editora ela também tem uma linha, que é a linha do revisaço, que é o revisaço de, por exemplo, nesse caso que a gente está falando de constitucional, direito constitucional. É o revisaço de direito constitucional, que são as questões comentadas sobre os assuntos, que são separados sobre o assunto. Agora vem a dúvida principal. Guilherme, e o vade-mecum? Eu não vou usar o vade-mecum, porque você falou do código comentado, você falou do curso, mas você não falou do vade-mecum. Eu vou usar o vade-mecum que horas? Eu posso tirar um tempo para ler a lei seca? Resposta: você tem que tirar um tempo para ler a lei seca, mas você tem que fazer isso depois de entender o que essa lei seca significa. Lei seca, quando a gente fala lei seca, é só a lei mesmo, não a lei comentada, não um código comentado ou um curso de direito constitucional. Mas pegar o vade-mecum, esse vade-mecum foi comprado também na Juspodium de 2018, pegar o vade-mecum na Constituição, que a gente está dando um exemplo da Constituição, e abrir na Constituição Federal e estudar os incisos, os artigos, tudo que traz na Constituição Federal. Essa é a linha.
é um rito para você estudar. A última parte desse rito é a lei seca. Porque, por exemplo, direito tributário. Eu tenho um código comentado de direito tributário. No código comentado de direito tributário, como eu já sei tudo de direito tributário, tudo não, né? Como eu já sei a maioria dos assuntos de direito tributário, eu venho e estudo pelo código comentado, porque eu sei que um assunto que vai falar do ICMS na Constituição tem também na lei do ICMS. Ou tem no Código Tributário Nacional falando alguma coisa sobre o ICMS. Então eu vou sempre indo e voltando. Se você for ler a lei seca, se você pegar o CTN para ler o CTN, a lei seca do CTN, sem entender primeiro o direito tributário, o que significa cada parte da lei, quais são os artigos que foram revogados pela Constituição Federal, você acaba se perdendo, porque assim como o Código Eleitoral, o Código Tributário Nacional ele foi recepcionado formalmente pela Constituição. Por quê? Porque apenas lei complementar pode tratar sobre alguns assuntos relacionados ao direito tributário. O Código Tributário Nacional, assim como o Código Eleitoral, eles têm partes que tratam sobre assuntos que são de lei complementar, mas eles, por serem anteriores à Constituição Federal de 88, eles não trouxeram o rito, eles não foram aprovados com o rito da lei complementar, que é um rito diferente do rito da lei ordinária. Então a gente diz que eles foram recepcionados. Nessa recepção, não significa que alguns artigos são inconstitucionais. Por quê? Porque quando é antes da Constituição, a gente não pode dizer que ele é anticonstitucional ou que é inconstitucional. A gente diz apenas que não foi recepcionado pela Constituição. Então, alguns artigos do CTN também, assim como o Código Eleitoral, eles não foram recepcionados pela Constituição por contradizerem o que a Constituição diz. Então, se você pega o Código Eleitoral e você lê a lei seca do Código Eleitoral, você vai acabar se perdendo, porque nas questões de concurso, o Código Eleitoral ele é interpretado conforme a Constituição. Então, se ele falar numa questão de concurso de um Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, conforme o Código Tributário, ou conforme o Código Eleitoral, beleza, você vai saber a lei seca. Agora você vai, se ele falar o Código Eleitoral é interpretado conforme a Constituição, foi revogada na parte... Você não vai saber, porque você leu a lei seca primeiro. Então o que é que você vai fazer? Você vai ler primeiro o curso, depois você vai pegar o código comentado, depois você vai resolver as questões, para depois você ler a lei seca. Em cada artigo que cair, que você observa que mais cai no concurso que você vai fazer, você vai e marca. Esse artigo aqui caiu tantas vezes, esse artigo aqui caiu tantas vezes. Esse vademecum, ele é novo, ele chegou tem pouco tempo, tem 2 dias que chegou. E eu vou começar a marcar. Por quê? Porque tiveram várias alterações, principalmente com a reforma trabalhista. Então, se você puder, quanto mais atualizado for o seu vademecum, ou o seu código comentado, principalmente o vademecum, mas o seu código comentado e o curso é melhor, porque você não vai perder na prova uma questão por conta da atualização. Porque as bancas hoje em dia, elas prezam muito pela atualização das leis. Então elas caem aquilo que foi, se teve uma alteração de 2017, vai cair em 2018, uma prova de 2018. Então a gente aprendeu hoje que deve sim ler a lei seca, mas com cuidado. Por quê? Porque ler a lei seca pura, alguns artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal. E alguns artigos eles devem ser interpretados de uma maneira diferente, que é a interpretação da mutação constitucional, que é a interpretação da Constituição mesmo, lendo a própria Constituição. É a interpretação da Constituição sem tirar nenhuma parte de sua norma, para poder valer no sistema jurídico atual. Então essa norma ela vai valer no sistema jurídico atual, vai ser uma interpretação conforme a Constituição, por exemplo, no caso do Código Tributário Nacional ou no caso do Código Eleitoral, sem alterar o texto da norma. Então, se você ler a lei seca primeiro, você vai achar que aquilo tudo que está ali está certo. Então não, você tem que ler a lei seca já sabendo que aquele artigo foi revogado. Então eu espero que essa dúvida tenha sido sanada. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem me responder. E me desculpa pela correria do vídeo, por ter falado rápido demais. É porque eu estou muito atrasado e eu não poderia deixar de responder isso, porque foram várias perguntas relacionadas a isso. E vamos lá, vamos comprar os livros, vamos baixar os livros na internet, vamos comprar um curso. O importante é você estudar, o importante é que você estude. E eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Obrigado e até mais. Beijo.